Gente, eu acho que a gente pode falar um pouco de dicas, estratégias de chutes. Eu quero dar um chute aqui embaixo, só que não alcancei, né? Alcança o Tadeu, pode chutar aí. É do lado aqui, né? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, a gente fala o seguinte, a tranquilidade que o Tadeu falou pra nós, tá? Então, se você tá no meio da prova, você sentiu aquele... Ficou tão ofegante e tal, calma, respira, né? Eu falo, respira, inspira, não pira, né? Sempre, tá? Então faz aquela técnica da respiração, acalma, vê lá se você leva teu lanchinho, também não vai me levar um marmitex de feijoada, uma rabada, um engaçado, pra sujar, pelo amor, Tem um né? gastado com farofa, né? Nada contra, tá? Eu amo feijoada, amo aquele belo de ovo e frango aí dos Mariomba, né? Batata doce. Batata doce também não, pelo amor de Batata Deus. doce e ovo. Só se você quiser eliminar a concorrência por causa dos gases, né? Mas tudo certo. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente faz, né? Seja sincero com você, tá? Você leu a questão lá, você falou assim, viu a cara da questão? Putz, eu sei, então vamos fazer. Nossa, eu não tenho nem ideia do que tá falando. Esquece, vai pra outra. Não tem, primeira regra, faça o que você sabe. Não fica naquela assim, não, é questão de honra. Não, honra... 20 minutos. Não, vou ficar nem estratégia, né? 40 minutos aqui, mas eu vou resolver essa questão de física. Esquece, irmão. Pega, vai pra outra. Não adianta, tá? Até porque aí entra, principalmente no Enem, vai entrar o TRI também. Se aquela questão, se você não sabe aquela questão, é porque ela... se você se preparou direitinho, bonitinho, ela é de um nível difícil e é melhor você acertar as outras, como nós já conversamos, e inclusive o vídeo do bloco, novamente, tá muito bacana explicando isso. Melhor você acertar as fáceis, acertar as que você sabe, do que você ficar tentando e gastando tempo nas questões difíceis. Isso é não fato. que as questões difíceis não pontuem. Não pontue. Sim. É isso que o bloco todo deixa muito acerto claro. pontua. Todo acerto pontua. Mas é que você precisa ter estratégia. Você tem 3 minutos aí para responder cada questão. E aí, com 3 minutos, tem questões de matemática, por exemplo, que você demanda 20 para resolver. Então, você vai ter que ter estratégia para resolver essas questões mais fáceis de modo ligeiro. Então, né? esse é um fator, né? O segundo fator, falando em Enem, pensando em Enem, tá? Isso vale menos para a Unicamp, mas pensando no Enem, né? Bom, para todas as provas, uma boa interpretação do enunciado, né? Sempre estamos aqui. Para o Enem em específico, às vezes a resposta está no enunciado. No comando, né? No próprio comando ele te dá a resposta. Né? Aí você vai olhar aquela coisa assim... O cara perguntou isso aqui embaixo, mas ali em cima ele já falou. É isso mesmo. É isso mesmo. Não Acontece muito na ciência da natureza também. Você não está ficando louco. É isso mesmo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só toma cuidado com os distratores. Isso. Enem, aí você também... tem, assim, a questão dos distratores. Então, aquelas palavrinhas. Exclusivamente, o único. Que vai sempre generalizar ou que vai restringir demais, né? Exato. Então, esses advérbios, né, que restringem ou que generalizam ou que limitam, muito cuidado, né? Cuidado. E aí é o seguinte, tem algumas manhas. Putz, eu não sei, eu realmente não sei. Tá, então vamos lá. Tenta o seguinte, olha para as alternativas. Normalmente, pensando no Enem, normalmente você vai conseguir eliminar uma ou duas, tá? Então você vai ficar aí entre 3 para chutar, correto? Correto. Olhou esse lance dos distratores, tem a palavra do distrator, desconfia, você já exclui, certo? Uma dica, se forem 2 alternativas, eu não sei, mas uma alternativa fala para a esquerda, outra para a direita, então elas são diametralmente opostas. Gastei agora. Nossa, aí. Você tá voando hoje, né? Sensacional. Diametralmente opostas. A gente tá com muito tempo para ficar lendo dicionário. Não, eu tô com orgulho. Gente, como eu tô com a coluna zoada, eu não tô dormindo. Então, não dormindo, eu tô lendo. Entendi, tá então, bom, ok. a dor tá servindo pra alguma coisa. Já sabem, fica com a coluna quebrada também. Diametralmente opostas.
Maravilhoso. Ok, vamos. Então, se elas estão opostas, muito provavelmente é uma das duas a correta. Sim. Tá? Então, assim, você tinha 5, você vê assim, tem uma que fala. Uma que fala. Uma para esquerda, outra para uma direita. para esquerda, outra para direita, é uma das duas. Sim. Então, se você Essa tiver que noção, arriscar, né? Se tiver que ir lá pro mamãe mandou bater, você vai nessas duas. Então já te ajuda. Essa trouxe um ponto que é interessante até para a língua portuguesa. Se eu tenho duas questões muito parecidas, E muda muda um uma elementinho palavrinha ou outro, outra. uma construçãozinha outra, é uma das duas. Você sabe que Né? nesses dias que eu tava fazendo essas leituras para o nosso podcast, inclusive em exatas, tá? Números muito parecidos, né? Um artigo que o rapaz deu exemplo lá, 15,1, E 15,6, 15,6, e aí os outros números nada a ver. Tá por Então, ali. assim, o 15, a probabilidade do 15, né? Tá ali. Tá certa, tá. Então, E se ajeita por nesse ali. mesmo artigo que você me passou, que eu também Isso. li esse artigo, esse estudo, a gente fez esse estudo, ele propõe assim, normalmente as alternativas das Dos pontas, extremos. dos extremos, não são. Então, normalmente você está entre C e D, B, C e D. Mas assim, isso é uma estratégia de você realmente não sabe nada desespero. sobre a questão, né? Não estou dizendo que isso, olha, faça isso sempre. vou Não. fazer a prova Quer dizer que certa. nunca vai ser a A? Quer dizer que nunca vai ser a E? Não é isso. Não é isso. Quer dizer que naquele momento, o recurso que você tem é olhar essas pontas, A e E, olhar esses meios, se tem meios parecidos, próximos, né? Se B, C e D, se tem alguma que está muito próxima da outra, e identificar aí. Muda uma palavra ou outra, principalmente Isso, humanas. tá? Então, cuidado. E principalmente, a gente fala assim, no caso do Enem, pensando no Enem, tá? Porque igual a Unicamp, você lê alternativas, se você tiver bem afiado com os conceitos, você acha a parte errada da alternativa. O Enem, o que ele vai fazer? O Enem, ele vai colocar para você, às vezes ele coloca uma alternativa conceitualmente correta. Tá lindo, tá certinho o que ele tá tá falando. perfeito. Fora do É contexto. isso que eu lembrei, só que ele não te responde a pergunta. Então, assim, foco Fora do contexto na da tua... pergunta, né? Fora do contexto da pergunta. Então, foco no que ele tá te pedindo. Então, interpreta bem esse enunciado, tá? Eu não sei. Pega essas dicas de chute, né? E vamos lá. Então, se tem duas alternativas, né, opostas, então pode ser uma delas. Então, se eu tiver que escolher, eu vou escolher, né, ou a B ou a C. Geralmente, presta atenção, ó, geralmente as extremidades não são, tá? Então, assim, olha a questão da semelhança. Olha lá a semelhança. Então, vamos lá. Tá semelhante, muito próximo uma da outra, mesmo em exatas, tá muito próximo, né? Diz, fica nelas ali, porque se é 15,4, 15,8, então pode ser que o 15 tá é o resultado factível, né? Então, assim, e principalmente, né, moçada, né, dá uma olhadinha no teu gabarito. Por quê? Não é uma regra, tá? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui não é uma regra, né? Não é uma regra, são na verdade, estratégia. dicas, né? Dica de estratégia pro desespero. Pode ser. Desespero. Pra né? você não... Pode dar certo. Pode dar. Pra você não fechar o olho e marcar, pintar... Fazer né, o mamãe o seu mandou. RG, pintar o seu Mamãe RG ao invés do mandou. gabarito, né? É pra você, assim, olha o teu gabarito, porque, assim, há uma tendência, principalmente na prova do Enem, do quê? De distribuir de forma equitativa. Gastei de novo. Nossa senhora, tá foda hoje. Hein? Tá difícil. Tá difícil ficar do seu lado, cara. Tá humilhando a gente. Tá começando a ficar humilhante. A professora de língua portuguesa tá saindo daqui. Tá começando a de forma equitativa, as alternativas. Então vai ter, por exemplo, no Enem, vai ter mais ou menos 20% da prova de humanas vai ser A, 20%
B, C, D e E. E tem Então, assim, você olha pro teu gabarito, putz, Tá tem, muito- Só tem C. só tem letra C, pô. eu até- Vou chutar C de novo. É. Eu usei um termo aqui que falei que pode dar certo, né? Que essas dicas podem dar certo. Na verdade, essas dicas, elas tendem a dar certo. Né? O que nós estamos falando aqui são tendências, né? Que a gente está analisando tendências. Então, a tendência equitativas, né? É uma tendência. E é uma tendência real. É lógico que pode não ser 20% cravado de cada questão, Isso. mas existe Um realmente uma equilíbrio. tendência Sim. disso acontecer. Então, quando nós falamos assim que pode ser que dê certo, não é que nós estamos jogando ao acaso. Pode ser que, né, a gente Sim. tropece ali agora. Então, não. A tendência é que dê certo. A tendência dessa análise que nós estamos fazendo é de dar certo. E tem uma dica assim também, né? Que seria você analisar o comando da questão ali embaixo, ver as alternativas para quando você fazer a leitura, já que o Enem é uma prova Muita leitura. de muita leitura desgastante, talvez isso encurte um pouco, né? Processo. O processo, e quando você faz a leitura ali Uma leitura direcionada, né? essa leitura ela já fica mais direcionada no caso, e o que você leu das alternativas inicialmente, já pensou na alternativa, também tem uma probabilidade de ser aquela. Porque se você começar a reler, você começa a mudar de opinião. Uhum. E provavelmente essa primeira, seu cérebro estava mais... Seu cérebro deu start, seu cérebro deu gatilho. Falou assim, ele deu esse. gatilho, ele puxou de algum lugar. Isso. Aí É uma tem- tendência também. Sim. Tende a ser aquilo Tem um mesmo. estudo científico, tem estudo né? científico que fala isso. A questão que quando você olha a alternativa, é o teu inconsciente Sim. falando, ó, você sabe é isso aqui. Só que o teu consciente não aceita. Aí você vai lá e muda. Uma média, o artigo que eu li, uma Uma média de grande 80%. chance de, se você mudar, você errar. Na casa de E se 80%, você- você muda, sai dar você certo muda. para ir pra errada. E a maioria dos alunos falam, nossa, eu tinha marcado certo, aí então. eu resolvi mudar e... Aí eu falo, me mas você não ferrei. confiou no seu Então, taco. mas Você tem que é- confiar no Você. seu taco. né? A dica, assim, que eu acho mais importante, que é o gancho que você trouxe, Tadeu, é de o enunciado ser o primeiro elemento que você vai fazer de leitura. Porque o enunciado, você tem que achar a resposta que se ligue ao enunciado. E não só ao texto. Porque o texto vai abordar muita coisa. Mas o enunciado é o que vai te direcionar. Isso. Então, se aquela questão está se relacionando ao texto, mas não está se relacionando ao enunciado, isso é um problema. Mas, no texto está falando isso também. Mas não é sobre isso. O enunciado te direcionou para um outro recorte ou um recorte um pouco Isso. mais específico. Então, você tem que voltar sempre para o enunciado, esse comando, né? Para aí que eu consiga eliminar. Mas não está falando sobre o enunciado, essa alternativa. Está falando sobre o texto, mas não é sobre o enunciado. E aí Tá você certo? acaba até lendo ali aquele texto de forma mais limpa, porque você já tá com um foco ali no Exato. enunciado, Exato. né? Começa a ficar mais É isso fácil. mesmo.